Então, os cuidados iniciais nós poderíamos resumir em: além do amor ou junto com o amor, nós precisamos ter os cuidados iniciais, que são a direção de Deus. É muito importante para qualquer coisa ter a direção de Deus. A gente é muito limitado. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas brincam, aí chega uma hora que elas percebem: eu sou muito frágil, para as coisas boas e permanentes eu preciso da direção de Deus. Esse é um cuidado inicial. O segundo cuidado inicial é você poder, no momento que a gente denomina de namoro ou de amizade, poder afinar, poder conhecer melhor a cabeça, a mente daquela pessoa que é sua, você está olhando como potencial esposa ou esposo. E essa fase de amizade, ou chamada de namoro, a gente utiliza para conhecer um pouco, para se aproximar, conhecer a cabeça, conhecer um pouco os pensamentos da pessoa e ver se, além do amor que a paixão inicial, a pessoa tem afinidades também com a gente, não é? Depois, nós temos, claro, nesse período é muito legal, seja a moça ou seja o rapaz, dá uma olhadinha no comportamento do candidato ou da candidata, a noiva ou a esposo e a esposa. E uma das melhores formas de dar uma olhadinha nessa conduta e comportamento é olhando também a família da pessoa. Como é que é, para depois você não ter desculpa e não estar precisando ofender seu cônjuge, ou o homem ou a mulher, ofendendo com coisas que você deveria ter aberto bastante os olhos enquanto estava namorando, ou até mesmo no noivado. Porque depois do casamento, aí não há mais vantagem nenhuma em você querer começar a descobrir coisas, virtudes ou defeitos. Eu lembro que um pastor querido meu, ele dizia assim: olha, eu hoje não posso fazer aqui, porque embora tudo aqui esteja higienizado, eu não posso. Mas quando ele ia dar aula para a gente, ele tirava o óculos, botava a mão assim, regalava o olho e disse: ó, enquanto é amizade, namoro, abre muito olho. Depois de casado, fecha o olho para não ter mais o que ver depois de casado, para não te criar dificuldade. A fase, então, de namoro. A fase de noivado é uma fase para compromissos maiores e planejamento. E planejamento é uma fase que você já, passado o primeiro estágio, é por isso que tem muitos jovens aí, a moda nova aí, não tem nada disso, vai logo na primeira noite, leva para casa, fica, aí depois ficam reclamando que todo mundo está se matando, não há mais casamento, diz que casamento não presta, casamento não vale nada. Claro, esse tipo de casamento que as pessoas e o mundo estão oferecendo, realmente não presta. Mas a família e o casamento sempre será almejado, sempre será bom, sempre será o meio melhor que existe para se gerar e formar pessoas. Não há quem possa substituir isto. E quem desvaloriza o casamento está desvalorizando a própria sociedade ou a sua própria vida. O casamento, quando eu digo a família. O maior número de crimes que existe hoje de sofrimento no mundo são crimes passionais, de maridos que maltratam suas mulheres e, às vezes, muito vice-versa, de famílias desestruturadas. Tudo está na família, por isso ela merece ser respeitada. Então, o namoro é esse momento. Esse momento. Na Bíblia tem uma coisa muito interessante sobre o noivado também. 2 textos da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amós 3:3. Andarão 2 juntos, se não se entenderem? A pergunta. Não. Qual é a hora de entender? Antes, enquanto não há compromisso, enquanto não há feridas, enquanto não há filhos, enquanto não há no namoro. Tem um texto na Bíblia também, que é Lucas capítulo 14, verso 28, que diz assim: se você vai construir, aqui a Bíblia diz uma torre, um empreendimento, sente, planeje, calcule, para ver se está na hora de começar e se você consegue chegar até o fim, para que o empreendimento, a obra, não fique inacabada. Uma das coisas mais feias no mundo é a gente olhar
prédios que ficaram no meio do caminho. É tudo lodo, feio, caindo, estragado. Era um grande projeto, mas foi pouco planejado e não foi levado ao fim. O namoro é esse momento, ou o noivado é esse momento que a Bíblia diz isso. Em 1 Pedro 5,8 tem um texto aí que ele dá um pouco de medo, né? Ele diz assim: ó, o diabo, vosso adversário, ruge em redor de vós procurando quem possa tragar. Eu não gosto muito do medo. Eu gosto de dizer para você que é bom namorar, é bom ficar noivo, é bom respeitar a moça, é bom respeitar o rapaz, é bom não trocar as bolas antes uma coisa da outra. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, qual é o problema da igreja dizer que sexo não pode ser antes do casamento? Eu digo: o problema é, o que é que tu vai fazer depois do casamento? Tu trocou tudo. E quase sempre essa conversinha boba de rapaz dizia assim: tu me ama, então se entrega para mim. Tu me ama, prova com o teu corpo. Isso é uma bandalheira, uma irresponsabilidade, um engano, porque em todas as histórias que a gente percebe, depois de um aproveitador, homem ou mulher, se aproveitar do outro, o que acontece é rejeição, nojo, e ainda que chegue ao casamento, lá no fim, qualquer problema que acontece, eu tenho tratado como pastor muito disso aqui, eu ia dizer quase que o nome, o fila da mãe, aponta para a moça e diz assim: você não presta porque desde quando eu namorava com você, você se entregava. E chamava às vezes até de prostituta, safado, sem vergonha, bandido, não respeitava a namorada, ela não respeitou ele, e a vice-versa. E depois, o que é que fica para o casamento? Desculpe as palavras fortes, mas é muito bom dizer isso hoje, aqui nesse lugar. Casamento. O que é que o casamento? As responsabilidades, os ajustes necessários e a unidade. Responsabilidades, claro. Por isso que eu disse, no noivado, as pessoas têm. Quando a gente se casa, a gente passa a ter responsabilidade. Eu lembro no interior, quando eu era pastor, as pessoas perguntavam: pastor, que história é essa de responsabilidade? Aí um dia, um caboclo lá em Poraquequara, onde eu comecei o meu trabalho, disse assim: pastor, a responsabilidade qual é? Eu disse assim: pega um papel aí e anota. É arroz, feijão, peixe, remédio, tempo, trabalho. Eu fui colocando uma lista, ele foi se assustando. Disse: mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Pois é, no outro dia, depois de casado, você tem que ter amor, você tem que ter companheirismo, você tem que se preocupar com o sustento da família, você tem responsabilidades. Se gerar filhos, você tem que cuidar muito bem deles. São as responsabilidades. Marido e mulher têm que assumir responsabilidades, por isso chama-se casamento, matrimônio, ou os dois dividem responsabilidades. Ajuste necessário. Amigos, ninguém é obra perfeita. Quando a gente entra no casamento, no namoro e no noivado, a gente procura limpar o máximo que pode da área. Mas quando vai conviver debaixo do mesmo teto, sobre o mesmo leito, ainda aparecem arestas, diferenças que precisam ser aparadas. E essas arestas podem ser muito bem aparadas se houver o ajuste necessário. É um aprendizado, ainda bem que há o compromisso já na família, e vocês podem, e nós podemos nos aperfeiçoar. A Rebeca está aqui olhando, ainda bem que ela está com máscara, que eu não vejo que ela está fazendo assim, ou se está dizendo assim, ou coisa parecida. Não é? Ajustes, ajustes. Sabe o que é que a Bíblia diz nesse texto? Filipenses 2, 3, 4, diz assim, olha só: nada façais por competição, por vanglória, mas humildemente considerando o outro superior a você mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu, senão aquilo que é do outro. Por isso que a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, e quem ama a sua esposa ama a si mesmo. São os ajustes. Pode deixar só o texto, só o esboço para mim, tá bom? E, por fim, a unidade. Esse texto diz que vocês pensem a mesma coisa, tenham a mesma disposição mental. Duas pessoas, duas cabeças, duas sentenças. Mas esse tipo de pensar pode convergir. Casaram-se para formar uma família, casaram-se para amar um outro, casaram-se para gerar filhos e cuidar bem dos filhos. A Bíblia então diz que devem ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Não quer dizer que um não pense de um jeito, outro não pense do outro, mas que canalizem
para o fim comum. E por fim, meu tempo está chegando, desenvolvimento do lar, o equilíbrio do casal, a solidariedade e a concordância no equilíbrio do casal. É muito interessante essa história do equilíbrio do casal, tá bom? A Bíblia diz para a gente, nessa questão do equilíbrio, eu queria sugerir para você ler Efésios capítulo 5, tá bom? Que você vai perceber que aqui a Bíblia diz que há um equilíbrio, os dois. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Toda vez a pessoa me pergunta, por isso o quê? Eu digo, pelo amor, não existe outra razão que possa solidificar um lar. Por isso que a Bíblia descreve o amor e diz assim, o amor jamais acaba. O amor é um alicerce grande, não é o amor bobo do romance aí da novela, não é o amor dessa cantiga, não, porque isso aí a pessoa diz, amor à primeira vista, amei, acabei, deixei, troca de mulher, troca de homem. Não é esse, é o amor de Deus e o amor da Bíblia que diz, o amor jamais acaba, o amor suporta, o amor crê, o amor espera, o amor não se alegra com o sofrimento do outro, o amor, esse amor, existe esse amor puro, que é o único capaz de ter o alicerce do mundo e das famílias. O juiz diz que pode divorciar, o papai e a mamãe diz que pode trocar de mulher, a hora que for, mas o casamento continuará. Famílias, e aí é onde nascem os seres humanos e um ambiente bom para que eles existam. Solidariedade, o companheirismo entre as pessoas. Filipenses 2:3, a gente leu aqui, e leu aqui não pense só em você mesmo, considere o outro superior, pense no outro, não faça por competição, não faça competição no casamento que não vai dar certo. E a concordância de viverem juntos numa concordância para que possam tocar a vida para frente o tempo todo. Veja o que diz a Bíblia em Marcos 3:3. Uma casa dividida contra si não poderá subsistir. Marido e mulher que se dividem entre si para competir, para pensar diferente, não para convergir e juntar forças ideais pela família, a família vai ser destruída. Os cônjuges vão sofrer. E os filhos, muito mais do que isso. Por fim, eu acabo minha lição dizendo para vocês aquilo que eu li no verso que eu disse que nós íamos estudar. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixou o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. 4, verso 1, coabitou o homem, Adão com Eva, sua mulher, e concebeu e deu luz a Caim e luz a Abel. Então, nós falamos de namoro, noivado e casamento. Nesse texto que eu li para você, eu vejo exatamente isso na Bíblia, narrado de modo claro, com letras tão claras que algumas pessoas não gostam. Como é que foi essa história? Adão foi criado por Deus, estava só, e o mundo era todo dele, mas não era suficiente. Ele sentiu falta, vazio, de alguém que correspondesse, de alguém que lhe entendesse, de alguém com quem ele tivesse companheirismo, compartilhasse a vida. Aí Deus criou, Deus fez a mulher, o nome dela foi dado Eva depois. E Deus fez como? Adão estava dormindo quando Deus fez a mulher. O Senhor Deus é um Deus muito legal, Ele faz surpresa para a gente. Ele disse, vou fazer uma surpresa para Adão. Quando Adão acordou, Deus ficou de longe, só vendo. Tinha girafa, tinha cabra, tinha zebra, tinha tudo. E Adão dizia, não tem sentido para mim. Que leão abençoado e feliz com essa leoa. Olha, eles andam junto, bonito, eu sozinho, ninguém para mim. Aí ele olhou, ele viu a mulher que Deus havia criado. Ele disse, ops, piscou para ela e disse assim, essa eu vou namorar com ela. Essa parece comigo, essa dá certo comigo. Essa foi o namoro deles. Essa daí, e Deus todo feliz de ver esse processo de namoro. O processo de noivado. Ele disse assim, essa daí é osso dos meus ossos, eu já vi que dá certo. Carne da minha carne, eu vou me casar com ela será chamada varoa, terá o meu nome, porque
de mim ela foi tirada. O processo de noivado. Diz a Bíblia Sagrada, que viu Deus que isso era bom e abençoou. E diz a Bíblia no verso de número 20, que eu li, 24, dizendo: homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam um do outro, e nem os dois de Deus. Casamento, intimidade, abençoada por Deus. Hoje, o homem bandido que pula a cerca tem o maior medo da mulher descobrir que ele não presta. A mulher, às vezes, também da mesma forma. E ambos têm um medo de Deus, porque sabem que vivem enganando um ou outro. Nesse caso, mulher e homem nus diante de Deus, nenhum se envergonhava do outro, porque para isso existe o casamento, para a felicidade e para a intimidade. E os dois não tinham medo de Deus, porque sabiam que Deus abençoou o casamento, e não há ninguém que mereça ser mais feliz na família do que quem crê em Deus. Deus abençoou o casamento. Tomara que você seja essa pessoa tão feliz no noivado, no namoro, no noivado, no casamento. Não passe à frente o carro diante do boi. E juventude, não vá nessa de vou ficar não, porque depois você vai ficar mal. E você precisa ficar bem, ter uma boa família e ser muito abençoado. Deus abençoe todos vocês. Abra bem o olho antes de casar. E depois de casar, feche o olho para manter o casamento e respeitar diferenças que existam. Deus abençoe todos vocês.